Boa noite a todos e a todas. Vamos realizar hoje a nossa primeira aula sobre a poesia de Stéphane Mallarmé. Abre aspas. Há um mundo infame, como ainda é o nosso, fecha aspas, escreve o poeta e crítico literário brasileiro Mário Faustino. Continua ele, abre aspas. Rimbaud, que o rejeitava, reagiu, rejeitando também a própria poesia. Mallarmé, que o rejeita, reage, refugiando-se na poesia. Em todo um século, ninguém é mais poeta. Ninguém celebra e personifica mais do que ele a dignidade, a nobreza da poesia. Ninguém faz tanto da poesia um instrumento, um meio e um fim, e uma justificação do existir. Ninguém se aproxima tanto quanto ele do poietes, do que faz. Seus poemas são atos e são coisas. São novas maneiras de ser das palavras e das coisas. Mallarmé, como Rimbaud, recusa viver o mundo que rejeita. Recusando vivê-lo intensamente, recusando fazer, nesse sentido, imediatamente vivencial a sua poesia, aproveita seu tempo de vida em três nobres tarefas. A de criticar, sempre através do fazer poemas, do fazer, uma tradição poética, revivendo-a através de um processo seletivo, deixando cair os membros mortos e reproduzindo os realmente vivos, a de criar poemas, palavras, coisas, conjugadas organicamente em padrões, se não totalmente novos, pelo menos renovados, que são, ao mesmo tempo, sedes e correntes de beleza, documentos de autocrítica existencial e remédios fortificantes, operações plásticas para a língua em que são escritos e para a própria linguagem humana. E, finalmente, a de lançar os dados de nada ou quase uma arte. Stéphane Mallarmé, nascido em 1842, em Paris, não se parece com nenhum outro poeta simbolista ou de sua geração. Ele não ficou conhecido como alcoólatra, como Verlaine. Não pintou os cabelos de verde, como Baudelaire. Nem foi consumidor de entorpecentes ou homoafetivo, como Rimbaud. Não se posicionou politicamente contra o regime de Napoleão III e a favor da Comuna de Paris, como alguns companheiros de sua geração. Nem participou de orgias ou de missas satânicas, pelo menos até onde é de nosso conhecimento. Os retratos do poeta mostram um homem sóbrio, elegante, talvez tímido, que ganhava vida como professor de inglês e jornalista, escrevendo artigos sobre culinária, moda, educação das crianças para revistas femininas. Casou-se com Marie, teve uma filha
Geneviève e manteve uma vida familiar tranquila. Sua casa foi o ponto de encontro de escritores e intelectuais, como André Gide, Oscar Wilde e Paul Valéry, entre outros. E ele foi muito apreciado pelos pintores impressionistas e por músicos, como Claude Debussy, que escreveu a música para o seu poema dramático, nunca encenado, L'après-midi d'un faune, a tarde de um fauno. A excentricidade de Mallarmé, sua rebeldia e maldição, concentravam-se em sua escrita enigmática, quase indecifrável, que no início estava próxima do parnasianismo e do simbolismo, e que evoluiu até a antecipação da vanguarda concretista com o seu poema Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Um jogo de dados jamais abolirá o acaso. Conforme escreve Mário Faustino, em sua primeira fase criativa, abre aspas, Mallarmé ainda é Baudelaire, ainda é Rimbaud, ainda é até mesmo um Parnaso simbolista, conquanto bem melhor do que os outros. Porém, Mallarmé reconcilia a língua francesa com Racine. Sob esse aspecto, Mallarmé já é Valéry. Mas há outro Mallarmé que é mais Mallarmé do que todos, que não é mais Théophile Gautier, nem Paul, nem Baudelaire, nem Verlaine, e que nunca será Valéry. Um Mallarmé que é uma torre absoluta e solitária, um animal sagrado e estéril, sem descendência, mas indispensável. O grande Mallarmé de plusieurs sonnets, sonetos de versos. E há, finalmente, o derradeiro Mallarmé, o Mallarmé inacabado, do qual só nos resta Igitur e Un coup de dé. O Mallarmé que pretendeu renovar a prosa poética, a poesia não em verso, Igitur, e Un coup de dé, embora Mallarmé insistisse que este é em verso, apenas dispersado e a poesia espacialmente formulada. Segundo o testemunho de Valéry, sabemos que esse Mallarmé apenas começou tal obra renovadora. A morte o interrompeu quando apenas Un coup de dé estava pronto. Fecha aspas. Um dia antes de morrer, aliás, Mallarmé pressentiu a chegada da morte e pediu à mulher e à filha que queimassem boa parte de seus escritos, assim como Franz Kafka pediu a seu amigo Max Brod, que teve o bom senso de guardar os originais do escritor tcheco. O caso lembra ainda o do poeta romeno Paul Celan,
que pretendia destruir os seus últimos poemas, extraordinários, mas, felizmente, esqueceu de fazer isso antes de se atirar no rio Sena, em Paris, a cidade em que nasceu Mallarmé. A poesia de Mallarmé, como bem observa Mário Faustino, abrange várias fases. Em seus primeiros poemas, o autor revela grande preciosismo no uso da métrica, da rima, do ritmo, das figuras de linguagem, em especial a metáfora, e repete temas caros aos simbolistas. O desejo de evasão do mundo infame pelo sonho, pela loucura, pelo efeito de algum alucinógeno ou pela morte. A busca de relações simbólicas, por vezes sinestésicas, entre objetos do mundo sensível e sentidos ocultos que habitam outros planos ou dimensões. O fascínio pela magia, pelo ocultismo, em especial por Eliphas Levi, o autor de Dogma e Ritual da Alta Magia. A indagação sobre a morte, que pode ser o vazio, similar à página em branco ou à vela de um navio. O fascínio pelos cheiros, cores, melodias, e a busca da beleza, mas de uma horrível beleza, com algo de errado em suas proporções, como diria Edgar Allan Poe. E sempre, em sua poesia, um hermetismo que se aproxima das ideias do linguista russo Roman Jakobson, quando ele define a poesia como estranhamento e violência organizada contra a língua. Deste primeiro Mallarmé, vamos ler o poema sem título, que começa com o verso "Uma negra que algum duende mal desperta". Dois pontos. Uma negra que algum duende mal desperta quer dar a uma criança triste acres sabores. E criminosos, sob a veste descoberta, a glutona se apresta a ardilosos labores. A seu ventre compara álacre duas tetas e, bem alto, onde a mão não se pode trazer, atira o choque obscuro das botinas pretas, assim como uma língua inábil ao prazer. Contra aquela nudez tímida de gazela, que treme sobre o dorso, qual louco elefante, recostada, ela espera, e a si mesma zela, rindo com dentes inocentes, a infante. E em suas pernas, onde a vítima se aninha, erguendo sob a crina a pele negra aberta, insinua o céu torvo dessa boca esperta, pálida e rosa como uma concha marinha. Tradução, Augusto de Campos. Neste poema, dividido em 4 quartetos, com métrica
de 12 sílabas e as rimas distribuídas na sequência AB, AB, não encontramos ainda o Mallarmé experimental, que inova na sintaxe espacial, no uso particular da tipografia, na inovação léxica ou na fragmentação do verso. É um Mallarmé que ainda se parece com Baudelaire, como diz Mário Faustino, mas é uma peça de rara beleza e ousadia, desde a primeira estrofe, em que há insinuação erótica, numa cena que envolve uma mulher negra despertada por um duende, démon no verso em francês, e uma criança, em clara alusão à pedofilia. O sensualismo evolui nas estrofes seguintes, com a quase animalização da mulher, que revela as duas tetas e uma nudez tímida de gazela, até chegar, na última estrofe, a uma descrição sexual quase explícita, em que a suposta vítima se aninha entre as pernas da negra, que expõe sua boca esperta, pálida e rosa, como uma concha marinha, sendo a rosa e a concha imagens relacionadas metaforicamente com a vagina. O poema não apresenta grande dificuldade de decodificação, mas, ainda assim, chama a nossa atenção pelo modo como Mallarmé trabalha com o erotismo, de um modo muito mais refinado do que Paul Verlaine. Já no poema Brisa Marinha, o poeta escreve: a carne é triste, sim, e eu li todos os livros. Fugir, fugir. Sinto que os pássaros são livres, ébrios de se entregar à espuma e aos céus imensos. Nada, nem os jardins, dentro do olhar suspensos, impede o coração de submergir no mar. Ó noites, nem a luz deserta a iluminar este papel vazio com seu branco anseio. Nem a jovem mulher que preme o filho ao seio. Eu partirei, vapor a balouçar nas vagas, ergue a âncora em prol das mais estranhas plagas. Um tédio desolado por cruéis silêncios ainda crê no derradeiro adeus dos lenços. E é possível que os mastros, entre as ondas más, rompam-se ao vento sobre os naufrágios, sem mastros, nem ilhas férteis a vogar. Mas, ó meu peito, ouve a canção que vem do mar. Tradução, Augusto de Campos. Nesta composição, dividida em duas estrofes, a primeira, longa, com 10 versos, e a segunda, com 6, ambas escritas em métrica dodecassilábica. Temos uma original divisão de rimas emparelhadas. Na sequência, AA, BB, CC
Dedê, e assim por diante, até o final do poema. O tema da evasão, da fuga ao mundo, comparado pelo poeta em outra composição a um triste hospital, está presente desde a primeira linha, em que a carne, ou seja, o corpo, a vida, o estar no mundo, é triste, e nem mesmo a compreensão intelectual de quem leu todos os livros é capaz de vencer o tédio, a angústia e a dor. Esses três sentimentos tão presentes na poesia dos simbolistas. A viagem, que aparece como possível saída ao mal-estar na civilização, não é aquela empreendida por Rimbaud, que abandonou a Europa para traficar armas e escravos na Abissínia. Também não é a viagem de Lord Byron, que pegou em armas na luta pela libertação nacional da Grécia. Nem mesmo é a viagem alucinógena e suicida de um Georg Trakl, mas um mergulho em si mesmo, para encontrar refúgio, talvez, em sua própria fantasia, matéria-prima para o trabalho poético. Isso não significa que a morte não ronde o poema. Ela paira como um fantasma na luz deserta a iluminar este papel vazio, com seu branco anseio. Imagens que remetem ao vazio, ao nada absoluto, também presente quando o poeta se refere à página em branco, que não é apenas sinônimo de esterilidade, de crise criativa, motivada pela angústia, nem é sempre um índice de metalinguagem. O branco, assim como o azul, o deserto, o mar ou a página, são representações da grande dissolução, ao mesmo tempo tão desejada e tão temida pelo poeta e seus companheiros de geração. A segunda estrofe desenvolve e resume o que foi apresentado na primeira, com ecos da poesia de Baudelaire, em especial do poema A Vida Anterior, traduzido por Guilherme de Almeida. Podemos fazer uma breve comparação intertextual entre os dois poemas, colocando em prática o método ideogrâmico ou comparativo proposto por Ezra Pound. Assim escreve Baudelaire: muito tempo habitei sob pórticos altos, que ardendo aos sóis do mar, em fogos caprichosos, com seus grandes pilares retos, majestosos, tinham de noite um ar de grutas de basaltos. As ondas, refletindo os céus imaginosos, iam solenemente em místicos assaltos às tintas do sol poente em meus olhos ociosos, misturando os acordes ricos dos seus saltos. Foi aí que vivi, nas volúpias mais calmas, circundando de azul, de vagas de esplendores, de escravos todos nus, impregnados de odores, refrescando-me a fronte ao embalo das palmas,
e cujo único intento era o de aprofundar o mal que me fazia aos poucos definhar. Vamos comparar o soneto de Baudelaire com o poema de Mallarmé, em particular com esta estrofe. Um tédio desolado por cruéis silêncios, ainda crê no derradeiro adeus dos lenços. E é possível que os mastros, entre as ondas más, rompam-se ao vento sobre os náufragos, sem mastros, nem ilhas férteis a vogar. Mas, ó meu peito, ouve a canção que vem do mar. Nos dois poemas, escritos com a mesma medida métrica e semelhança de vocabulário, encontramos o lamento pelo tédio do existir, a angústia, o desejo de evasão, de fuga ou viagem, que assume a metáfora da travessia marítima. Ambos os poetas se apresentam como enfermos, em busca da própria extinção. Porém, no poema de Baudelaire, temos ainda certo prazer dos sentidos, expresso em fortes sinestesias e na sensualidade, enquanto em Mallarmé predomina certa apatia ou desencanto, que evolui até o verso final, em que resta apenas a canção que vem do mar. Possível referência à própria poesia, que justifica o existir no triste hospital. Por fim, vamos ler o poema O Azul, de Mallarmé, também traduzido por Augusto de Campos. De um infinito azul, a serena ironia, bela, indolentemente, abala como as flores. O poeta incapaz que maldiz a poesia no estéril areal de um deserto de dores. Em fuga, olhos fechados, sinto que espreita com toda a intensidade de um remorso aceso a minha alma vazia. Onde fugir? Que estreita noite, andrajos, opor a seu feroz desprezo? Vinde névoas, lançai a cerração de sono sobre o límpido céu, num farrapo noturno, que afogarão os lodos lívidos do outono, e edificai um grande teto taciturno. E tu, ó tédio, sai dos pântanos profundos da desmemória, unindo o limo aos juncos suaves, para tapar com dedos ágeis esses fundos furos de azul que vão fazendo no ar as aves. Que sem descanso, enfim, as tristes chaminés façam subir de fomo uma turva corrente e apaguem no pavor de seus turvos anéis o sol que vai morrendo amareladamente. O céu é morto, vem e concede, ó matéria, o ouvido do ideal cruel e do pecado a um mártir que adotou o leito de miséria ao rebanho feliz dos homens reservado. Pois quero, desde que meu cérebro vazio, como um pote de creme inerme ao pé de um muro,
já não sabe adornar a ideia desafio, lúgubre bocejar até o final obscuro. Em vão, o azul triunfa e canta em glória dentro dos sinos. Sim, faz-se voz para suspendermos no terror de sua vil vitória, rompendo um metal vivo em angelus de luz. Ele rola na bruma, antigo, lentamente, galga tua agonia e como um gládio açulca. Onde fugir? Revolta pérfida e impotente. O azul, o azul, o azul, o azul, o azul, o azul. Este poema é composto em 9 estrofes de 4 versos, com métrica dodecassilábica, e as rimas distribuídas na sequência AB a B. Neste poema, novamente, encontramos algumas das ideias fixas de Mallarmé. A esterilidade criativa dos momentos em que ele era incapaz de escrever poesia. Todos os seus versos, aliás, podem ser reunidos em um pequeno volume. A inutilidade da vida. O desprezo a um mundo que ignora a sensibilidade e a arte. O desejo do sono como estado alterado de consciência ou apelido poético para a morte, referida no próprio título do poema, já que a extensão do mar e do céu remetem às ideias de infinito, eternidade e inexistência. O que nos faz pensar também no verso de Rimbaud. Ela foi encontrada. Quem? A eternidade. É o mar misturado ao sol. Outros temas favoritos de Mallarmé. A morte do céu, que repete, talvez, a frase de Nietzsche sobre a morte de Deus. Tema favorito também de Lautréamont. E o desejo do esquecimento, da desmemória de tudo. Uma outra maneira de abolir a percepção do eu e do mundo. Todos estes temas, em que notamos a presença de Schopenhauer e da interpretação nihilista que os europeus fizeram da filosofia budista, em especial aquele budismo Theravada, né, do Sri Lanka, não Mahayana, acompanharão todas as fases da poesia de Mallarmé, mesmo em seus experimentos mais vanguardistas, como veremos nas próximas aulas. Agradeço a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.